Meu nome é Crislane Mayra Barbosa Gonçalves, eu sou antropóloga brasileira e vivo na Bolívia há quase 5 anos, especificamente na cidade de El Alto. A cidade de El Alto, ela está localizada nos Andes da Bolívia, exatamente na parte alta da cidade de La Paz, que é a capital política da Bolívia, e ela está a 4.000 metros, mais de 4.000 metros acima do nível do mar. E é uma cidade que foi constituída a partir dos anos 80 enquanto município da migração, sobretudo das comunidades rurais indígenas quechuas e aimara. Então, ela é considerada uma cidade hoje, uma das capitais indígenas, né, da América Latina. E a cidade de El Alto, ela foi, durante esse território, ele foi um território político na história da Bolívia muito importante. Ela foi território de muitas manifestações políticas da época colonial, em 1781, que foi o movimento cerco, né, à cidade de La Paz, de Túpac Katari e Bartolina Sisa, que foram 2 representantes da luta aimara muito importantes, né, que lutaram contra as formas de tributo e as formas de trabalho obrigatórios indígenas. Ela foi também palco da Guerra do Gás, protagonista, sobretudo, da Guerra do Gás, em 2003, contra a venda do gás natural pelo então presidente Gonzalo Sanches de Losada, que deixou um saldo de mais de 80 mortos, né, nesse conflito. E nos últimos anos ela também foi palco de manifestações. Em 2019, as manifestações de Sencata, que foram muito divulgadas internacionalmente contra o golpe a Evo Morales, especialmente com a entrada de Janine Áñez, né, num governo transitório totalmente racista na Bolívia. Em 2020, agosto de 2020, foi palco de bloqueios e manifestações contra o governo da Janine Áñez e a forma com que ele estava lidando com a pandemia, sobretudo militarizando a cidade de El Alto e com diversas violências racistas a partir dos representantes do Estado, os ministros da Janine Áñez. Então, é uma cidade muito importante politicamente hoje na Bolívia, sobretudo pela conformação dela, é uma cidade conformada por mais de 400 feiras, e todas essas feiras são abastecidas pelos camponeses, né, das comunidades rurais. É importante evidenciar que a cidade de El Alto é uma cidade composta pela migração, mas não é uma migração no sentido de êxodo rural, que a gente está acostumado a entender como sair do espaço rural e conformar um espaço urbano sem necessariamente um vínculo com esse espaço rural. A cidade de El Alto, ela foi construída por essa migração, mas de sujeitos que continuam com uma relação com as comunidades rurais. A maior parte dos moradores da cidade de El Alto tem um vínculo com as comunidades chamadas aylus, que são as comunidades dos indígenas andinos, e são vínculos de organização social, política, de produção agrícola, sobretudo, porque a maior parte da alimentação desse espaço, ela é uma alimentação que vem da agricultura familiar. Então, é uma cidade muito importante nesse sentido, porque constrói um vínculo presente com essas comunidades e com essas formas de organização das comunidades indígenas. E isso também construiu uma transferência dessa organização do campo para organizações sociais urbanas, como as juntas vecinales, que são organizações de bairros, né? Organizações barriales, eles chamam, que não estão diretamente vinculadas ao Estado, que são organizações independentes e que lidam com questões infraestruturais. Durante a pandemia, lidaram também com as necessidades específicas das populações urbanas, sobretudo pela falta de diálogo do governo da Janine Áñez até outubro de 2020, com relação às necessidades dessas populações urbanas indígenas, e, bom, com relação às necessidades da Bolívia como um todo.
Então, existem essas organizações que são muito parecidas com a forma de organização das autoridades indígenas do campo. Elas são rotativas, são escolhidas a partir das pessoas que vivem nesses bairros, então elas são orgânicas também, e são organizações muito comuns na cidade de El Alto, justamente por uma falta, por uma ausência do Estado para lidar com as necessidades desse território. Durante a pandemia, eu acompanhei muito os movimentos nesse processo da pandemia. Eu sou moradora da cidade de El Alto, então acompanhei muito os movimentos sociais durante a pandemia. É interessante que tanto as juntas vecinais quanto os sindicatos de produtores rurais, sindicatos de produtores de carne, né, da FUTECRA, que eles chamam lá, eles desenvolveram estratégias de solidariedade para lidar com as ausências do Estado nesse período, porque a Janine Áñez, quando estoura os primeiros casos da pandemia na Bolívia, ela solta um pequeno auxílio que não dá conta das necessidades dessas famílias. É importante sustentar também que a cidade de El Alto, ela é uma cidade com mais de 80% do trabalho informal, então quase toda a cidade ela tem trabalhadores informais, quase todas as famílias vivem da informalidade, sobretudo na construção dessas mais de 400 feiras. Então, nesse momento, eles precisavam, para se cuidar contra a pandemia, para cuidar da sua saúde, eles precisavam de um auxílio do Estado. O Estado não deu um auxílio básico para que essas pessoas conseguissem sobreviver e criminalizou essas pessoas saírem para vender, para construir as feiras, para trabalhar. Então, quem dá as saídas são essas organizações de sindicatos, essas organizações sindicais de produtores de hortaliças, de produtores de carne, de produtores de frutas, né, das comunidades rurais, e essas organizações sociais próprias, como as juntas vecinales, alguns sindicatos de trabalhadores autônomos, eles começam a dar saídas solidárias. Então, por exemplo, o Sindicato de Produtores de Hortaliças do Yungas, que é um território no altiplano andino, eles doaram mais de 180 toneladas de frutas para os territórios mais periféricos da cidade de El Alto. O Sindicato de Produtores de Carnes também doou uma quantidade considerável de carne para esses territórios mais afetados, né, pela pandemia. Então, a gente vê esse tipo de medidas solidárias que vêm dessas organizações autônomas diante de uma falta de diálogo com o Estado. O que eu percebi também nesse processo foi as relações de escambo que foram intensificadas. Elas já existiam em alguns espaços dos Andes, sobretudo nas comunidades rurais, mas elas são intensificadas. Então, como esses produtores não podiam levar até as feiras os seus produtos, então eles começam a intercambiar entre eles os produtos, já não com uma lógica de valor, de moeda, mas pensando na necessidade de cada produtor. Isso acontece muito nas comunidades rurais, mas também tem algumas expressões nos mercados e nas feiras urbanas. É interessante que esses moradores da cidade de El Alto, inclusive as famílias com quem eu trabalho, eles voltam para as comunidades rurais nesse momento da pandemia, justamente porque eles encontram uma maior segurança nas comunidades, pela organização própria das comunidades, pela solidariedade, pela produção da terra. Então, eles fazem o caminho oposto e voltam a viver de forma intensa nessas comunidades, né? Então, a gente percebeu muito esse retorno aos espaços rurais, não que não existia um vínculo, mas de uma forma mais intensa. Durante a pandemia, a Bolívia passou pela pandemia até as eleições presidenciais de outubro de 2020,
com o governo provisório da Jeanine Áñez, que é um governo que tem diversos problemas, sobretudo com como ele foi escolhido para levar adiante as eleições nacionais depois do golpe contra o Evo Morales. E esse governo tinha medidas muito complicadas, sobretudo medidas sanitárias, que a maior parte dos hospitais da cidade de Gelalto não recebiam, não eram abastecidos com o que a população necessitava para lidar com essa crise sanitária. Ao mesmo tempo, as práticas da medicina tradicional indígena foram criticadas de uma forma extremamente racista pelo Estado. Então, aconteceram diversos movimentos e bloqueios para lutar contra esse tipo de ação do Estado da Jeanine Áñez. Esses movimentos aconteciam, sobretudo, em forma de bloqueios das avenidas. E, bom, eles conseguiram que as eleições nacionais fossem feitas de uma forma mais democrática a partir desses movimentos políticos urbanos. Então, é isso um pouquinho desses movimentos e da conformação da cidade de Gelalto como um espaço que eu acho que é um espaço muito importante para pensar a América Latina e para pensar os nossos horizontes políticos. Obrigada.